A paz do Senhor. Nessa manhã de domingo, 17 de maio de 2020, você está falando sobre uma temática: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Tema da 7ª lição da revista CPAD, lição do segundo trimestre de 2020. Haja visto estarmos nessa pandemia, a gente tem que fazer alguma coisa para Jesus em casa, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe que o texto, a leitura de classe, está registrado no livro de Efésios capítulo 2, versículos de 14 ao 19, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela sua cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Há 3 contextos, 3 tópicos na lição. Tópico 1 diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O tópico 2 diz: pela paz Cristo fez um novo homem. E o tópico 3 diz que pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Mas o a priori da lição é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Essa inimizade foi feita pelo pecado. O pecado, como todos conhecemos lá no Jardim do Éden, fez com que o acesso do homem para com Deus e de Deus para com o homem fosse quebrado. Essa ligação que o homem tinha diretamente com Deus, com o Criador, foi quebrada pelo pecado. Só que Deus fez uma promessa no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Você pode ver que existe uma promessa de Deus para que essa maldição fosse quebrada. E essa promessa foi Cristo. A conclusão dessa somatória toda, de toda essa propagação, Paulo, dissertando a sua carta aos Gálatas, que estavam numa contenda muito grande, no capítulo 4 e versículo 4, ele diz que: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a carne do pecado, e para que condenasse isso. Houve todo um tempo para que o propósito de Deus viesse para quebrar essa utopia, esse projeto irrealizado, que era o homem se auto-justificar para tentar se chegar a Deus. Ou seja, todos aqueles rituais que existiam no Antigo Testamento, de oferendas de animais e de sangue de animais, só cobriam aleatoriamente a culpabilidade do homem. Mas Cristo veio para que, através do seu sacrifício na cruz, todo homem, todo ser humano tivesse acesso a Deus. Então, essa divisão que existia, porque o povo de Israel era um povo escolhido. Todos que conhecem, que são leitores da Bíblia, sabem que o povo de Israel era a nação eleita, a nação escolhida. Deus deixou isso aí muito claro para a nação de Israel e para todos aqueles que se achegavam a Israel. Porém, Israel não conseguiu cumprir o propósito de Deus de propagar a benevolência, a justiça de Deus. E ao invés de propagar essa benevolência, eles começaram a fazer a divisão. O tabernáculo tinha as suas seções divisórias. E quando Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E hoje, este véu, essa divisão, ela é feita de concreto. Ela foi feita uma divisão de concreto.
Mas nenhum concreto pode dividir ou separar a amizade, a unção de Deus que está sobre as nossas vidas. É por isso que o tópico ele diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo veio para mostrar para Israel que eles eram escolhidos sim, mas que o propósito de Deus era que todas as nações da terra viessem ser abençoadas por Deus. Através da sua paz, Cristo fez um novo homem. O segundo tópico diz que pela paz Cristo fez um novo homem. A paz de Cristo excede todo o entendimento. Há até uma música que diz que aquele que me seguir vai incomodar a muitos. Se eu não me engano é Rebanhão, ele diz que aquele que me seguir há de incomodar a muitos, mas no seu interior haverá paz sem fim. A paz de Cristo é uma paz interna. Uma das razões pelas quais o povo de Israel não aceitaram a pessoa de Cristo é porque eles queriam um Messias, eles queriam um prometido que fosse brigar com Roma, com o sistema político, com o sistema impuro que existia naquela época, para mostrar para eles que Deus estava com Israel e ser um povo conquistador, como era na época de Josué, como foi na época de alguns grandes homens, como o rei Davi, como o rei Salomão, homens que eram conquistadores. Mas Cristo veio provar que a paz que Ele quer trazer não precisa de armas, que a paz que Ele quer trazer vem do subconsciente, é uma conquista da mente, do coração e do livre raciocínio. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz bem assim, olha, não vos conformeis com este mundo, com o presente século, com as coisas desta vida, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para se falar de fé, para se falar de evangelho, havemos de ser pessoas inteligentes. Para se falar de fé, para se falar do amor de Jesus, tem que ser pessoas racionais. É por isso que ele fala, apresentando o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Terceiro ponto, terceiro objetivo da nossa lição é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então o sacrifício de Cristo na cruz é o único acesso, é a chave que abriu a porta dos céus para que nós, a igreja do Senhor, tenhamos livre acesso a Deus. Então não se esqueça disso. A cruz é o livre acesso. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ele tem um texto muito interessante sobre esta palavra de reconciliação entre Deus e os homens. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, pode acompanhar aí. Ele vai dizer assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão embaixo na terra, como as que estão em cima no céu. Pense nisso. Cristo é a chave. É por isso que Ele é a porta. É por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe nesta manhã.